Enquanto isso, Ansou chega à vila. Felizmente, ele consegue chegar à taverna subornando o guarda e entra em uma estalagem, onde toma um banho. Enquanto está tomando banho, ele ouve alguém falando, ele fica surpreso porque consegue entender. Julgando pelo seu feitiço, este representante deve ser de uma raça hostil. Ansou se veste e pega sua adaga, mas decide abrir a porta e esconder sua adaga, já que deseja uma conversa civilizada. Um homem que parecia comum se apresentou como o chefe da vila. Ele foi checar após ouvir dizer que havia alguém que não entendia a língua deles. O homem também conseguia ver a janela de status de Ansou e o aconselhou a escondê-la, surpreendendo Ansou. O chefe achava que Ansou era uma fada, mas estava errado. A vila havia sido invadida por gnolls, que perderam sua casa para fadas gananciosas, fazendo com que muitos perdessem suas famílias. A vila era uma fortaleza construída por aqueles em busca de vingança. Um certo deus, por algum motivo, parece muito chateado. O homem faz sua última pergunta: por que a droga paralisante não afetou o garoto? Ouvindo isso, Ansou imediatamente pega sua adaga, pressionando-a na garganta do chefe da vila com um movimento rápido, mas sua mão se contrai. É inútil resistir. Ansou se encontra amarrado em um porão subterrâneo, onde o chefe da vila está furioso com as fadas, que estão amarrados pelas pernas no teto. Ele então pede a Ansou olhar para sua janela de status, na qual seu nome é Crimson, e não só tem a bênção da loucura, mas também a maldição das fadas. A maldição diz que o chefe da vila se tornou inimigo deles e sua vida útil foi encurtada. Por isso, torna-se mais difícil lidar com o inimigo, especialmente porque ele é um mago negro, e para prolongar sua vida, ele precisa sacrificar alguém. Então ele decidiu sacrificar Ansou e promete sacrificá-lo sem dor. Ansou chama o chefe da vila, ao que ele responde com prazer, regozijando-se que Ansou não comece a implorar por sua vida. Enquanto o chefe da vila está distraído chicoteando as fadas ainda vivos até a morte. Suas ações são completamente imorais, então Ansou decide enganá-lo. Ele fala sobre como entende o que é andar por um caminho que ninguém pode reconhecer. O chefe da vila fica encantado que agora ele próprio aparentemente se tornou um excluído, o que significa que ele deve se tornar o único lobo. Na verdade, é isso mesmo. O lunático ainda quer eliminá-lo. No entanto, depois disso, por algum motivo, o chefe da vila se torna mais favorável a ele e escolhe alguma fada, a quem ele joga concorrentes em um círculo para sacrifícios. Aparentemente, Ansou vai ficar vivo. Para sacrificar, ele precisa do consentimento da vítima, o qual ele recebe do fato de ter prometido à infeliz fada que deixará seu amigo ir depois do ritual. Ansou percebe que, por alguma razão, o chefe da vila não está ficando mais jovem, ao que recebe a resposta de que o chefe da vila à sua frente não é uma pessoa. Ele diz que, quando era humano, por causa da maldição, ele imediatamente ficou doente e velho. E então um mago errante lhe propôs um experimento que o torna meio humano, meio gnoll, um híbrido daqueles que têm rancor contra as criaturas de orelhas pontudas e loiras. E parece que isso é condescendência, porque o chefe da vila coloca a palma da mão no ombro de Ansou e diz que hoje é o dia mais maravilhoso e que finalmente conseguiu saber quem ele é. E então ele diz que está usando a vida de Ansou adequadamente. Enquanto isso, no templo, nos é mostrada a formação da princesa Etena. Ela era chamada de gênio do reino mágico de Armazém, ela é admirada pelas pessoas trabalhadoras. Ser uma princesa ocupava a maior parte do seu tempo, mas graças ao seu talento, ela não precisava se esforçar muito. E apesar de Eubora ter ouvido explicações sobre a conexão acadêmica e linhagem sanguínea, ela ainda pergunta a Etena que se a magia é criada a partir da imaginação, se não tem outro jeito de aumentar a eficiência da magia? Etena responde que belíssima pergunta Eubora. Para melhorar sua eficiência com magia, é só seguir as dicas da sua professora ou a dica dos seus pais. Por isso, a princesa escolheu como sua primeira aluna. Mais tarde, ela explica a Eubora que, se ela quiser fortalecer sua magia, então deve imitar a magia de sua professora. Graças ao patrocínio, a família real herdou alguns dos talentos de seus antepassados. É por isso que eles têm conseguido usar uma magia de chama excepcional por muitas gerações. No entanto, ela também pode usar magia de gelo e criar algo a partir do gelo por conta própria. Em seguida, Jang Mion levanta a questão de como usar magia para aqueles que não têm uma bênção. Um verdadeiro burburinho surge, durante o qual a princesa pergunta quem será sua segunda aluna. Naturalmente, todos estão divididos, razão pela qual uma classe mais ou menos amigável se torna inimiga, lutando por um lugar. Depois disso, ela continua a lição, dizendo que você pode adquirir sua própria magia por meio de treinamento e prática. Eubora pergunta se magia branca e magia negra são parecidas, ao que a princesa adverte, dizendo que a magia negra exige sacrifícios a cada uso e é impossível atingir um bom nível praticando.
Enquanto isso, na vila, Ansou está sentado no círculo de sacrifício. Antes que o chefe da vila peça seu consentimento, ele precisa agir rapidamente, senão a vida realmente acabará aqui, diz ele. Ansou pede ao chefe da vila para realizar seu último desejo de ver Misa pela última vez. Ansou mente que é o namorado de Misa, a garota que ele eliminou anteriormente. Mas o chefe da vila não acredita muito nele porque sabe que o namorado de Misa é Cole. Felizmente, Ansou novamente consegue sair dizendo que Cole é o ex dela, e ele é o seu namorado atual. Se o chefe da vila ainda não acredita nele, então ele pede para cheirar ele. E realmente, ele cheira a Misa. Então ele não está mentindo. Ele tem mais algum desejo? Ansou pede para ser libertado se conseguir sobreviver ao ritual, e parecia que fizeram um acordo. Mas o chefe da vila é tão malvado que considera como consentimento, o que significa que pode iniciar o sacrifício. Durante o ritual, todo o corpo de Ansou dói, mas devido à sua bênção de excluído, ele consegue se soltar das cordas, e acertar o chefe da vila no rosto. O chefe da vila fica chocado que Ansou não só conseguiu enganá-lo, mas também sobreviveu ao ritual. A bênção de excluído removeu todos os efeitos e até restaurou sua vida encurtada. Mas agora o chefe da vila tem que cumprir sua parte do acordo. Ansou pega uma adaga e examina as fadas amarrados. Ele liberta a fada de cabelos verdes e a joga sobre seu ombro, correndo para a porta enquanto o chefe da vila ainda está surpreso. No entanto, ele anula sua promessa liberando a vida que recebeu de Ansou. Ele está prestes a usar sua magia negra quando ele subitamente se engasga com seu próprio sangue e começa a envelhecer. Que tipo de status esse cara tem? Quem ele é, afinal? Ansou puxa sua adaga, gritando que ele é um apóstolo dos excluídos, enquanto um certo deus diz para ele não se exibir e depois fica constrangido. Ansou se pergunta se eliminar o chefe da vila, que está no nível 16, finalmente pode fazer com que ele aumente de nível, mas é melhor pensar em escapar. Assim que Ansou se vira, ele ouve palavras sobre vingança e o corpo, então a cabeça de Gnoll aparece. O chefe da vila corre em sua direção, desferindo, ao que parecia, um golpe fatal na região do peito e do coração de Ansou. No entanto, Ansou se recupera rapidamente com a ajuda de sua bênção de excluído, e consegue matá-lo com a ajuda da fada de cabelos verdes, que agarra a perna do chefe da vila e bloqueia o caminho com suas correntes. Antes de sua morte, o Gnoll se desculpa de forma lamentável com sua filha por não poder se vingar. Depois, Ansou liberta todos os prisioneiros, até chama os guardas, e parece que tudo acabou. Mas as fadas ainda não têm uma atitude positiva em relação a ele e atiram nele enquanto ele foge. Enquanto isso, no templo, novos magos começam a aparecer no templo, querendo receber o título de mestre do herói que treinam. Quando a princesa Etena falou sobre como criar uma bola de fogo, e foi questionada novamente se fórmulas matemáticas eram necessárias, ela falou que na magia tem nada disso não. No entanto, outros arquimagos que se apresentaram refutaram sua resposta, dizendo que é importante conhecer todos os tipos de fatores que podem de alguma forma afetar o resultado dos eventos e a própria magia. Porque em uma guerra, é necessário evitar o gasto desnecessário de energia mental. Com a orientação de mestres excelentes, os heróis rapidamente aprenderam magia. Enquanto isso, é mostrada uma vila onde Essopresso, a criada da princesa fada, está sendo tratada. Ela e todos os outros também escaparam das garras do chefe da vila depois de serem resgatados. Sua amiga vai até ela e diz que perderam o rastro do rapaz. Acontece que o atacaram por causa de uma adaga com um emblema real, o que deixa a criada muito brava. Ela chega a chamar todas as pessoas de animais comuns. A fada de cabelos verdes, a quem Ansou salvou, entra na sala. Seu nome é Celebres. Ela é uma conselheira da realeza das fadas, por causa de sua vida eterna. Ela se tornou um brinquedo do Crimson e ela era a que estava mais tempo presa no porão. Pelo contrário, ela até é grata à pessoa por salvá-los. No entanto, a criada ainda não confia em Ansou e diz que ele pode estar atrás de sua vida eterna, mas Celebres informa que, se Ansou usou uma violação de contrato, e se ela for encerrada, todos devem pagar o mesmo preço. No entanto, o chefe da vila subestimou a força vital de Ansou e se autodestruiu, e sai da sala dizendo que o encontrará assim que sair. É mostrado que um certo deus estava espionando e ouvindo tudo, e imediatamente retorna a Ansou e pergunta se ele está vivo, o que ele responde que está. No entanto, ele está preso na folhagem de uma árvore. Enquanto isso, o príncipe Alsus leva os alunos que querem aprender esgrima para a sala do banquete, onde há uma enorme mesa com bebidas e petiscos. No entanto, ele não está muito feliz com o fato de os rapazes considerarem a esgrima apenas como uma luta ignorante. Então ele pediu ao capitão dos cavaleiros para organizar um treino que ocorre entre ele e Alsus. A primeira partida resultou na derrota de Alsus, pois ele estava se contendo.
Em seguida, depois de ser tratado, ele pede ao comandante dos cavaleiros para usar todo o seu poder, pois ele mostrará o que é uma verdadeira esgrima. Em seguida, ambos enchem suas espadas com mana e se enfrentam em um duelo no qual a espada do comandante dos cavaleiros simplesmente quebra ao meio, resultando na vitória de Alsus. Em seguida, Alsus conta aos alunos que o poder de cortar o oponente com um golpe é a esgrima. Enquanto isso, Ansou estava matando mais ghouls. Ele notou que ficou mais fácil derrotá-los, e seu corpo parecia mais ágil do que antes. Ele pensou que seu nível poderia ter aumentado, mas não tinha. Ele ainda estava no nível 1. Então ele propôs negociar com o Gnoll sobrevivente, dizendo que, se ele lhe contasse como os Gnolls usam sua esgrima, como a que o chefe da vila usou, Ansou lhe daria carne de fada. O Gnoll concordou e respondeu que comiam muita carne para ganhar poder. No entanto, Ansou não entendia o poder da carne, então decidiu explorar o ecossistema dos Gnoll para sua vingança suave. Enquanto isso, enquanto Alsus estava na cabeceira da mesa, explicava que, embora o talento seja necessário para a magia, qualquer um pode aprender esgrima se tiver tempo e dinheiro. Os alunos sentados à mesa fizeram o melhor para prestar atenção. Alguns ouviam Alsus, enquanto outros discutiam. Alsus continuou a explicar, mas foi interrompido por Shoigangmin, que colocou sua xícara vazia barulhentamente na mesa, exigindo outra bebida. Alsus o aconselhou a parar de beber, e vai ser melhor se ele comer alguma coisa. Shoi está irritado, pois queria ficar mais forte e rápido, e se achava diferente dos outros. De repente, um mordomo apareceu atrás de sua cadeira e ofereceu-lhe chá de mel para limpar a boca e ajudá-lo a se sentir melhor. Alsus falou sobre a importância da consistência e sugeriu que ele tomasse uma xícara por dia, ou talvez 2 se fosse ganancioso. Shoi pega nervosamente a xícara de chá e declarou que beberia 2 xícaras por dia. Em seguida, Alsus explicou que a bênção de um guerreiro não pode ser alcançada em um curto período, assim como uma criança não pode se tornar adulta da noite para o dia. No entanto, se mantivessem a determinação, poderiam alcançar seu objetivo em menos de 1 ano. Shoi ficou chocado ao descobrir que levaria tanto tempo. Então, de repente, ele recebeu uma notificação do sistema afirmando que havia recebido uma nova bênção, Coragem Rank F, que o tornaria mais forte e poderoso quanto mais tempo lutasse. O efeito seria redefinido assim que fosse derrotado ou sua vontade de lutar quebrada. Nesse momento, um certo deus da guerra comentou orgulhosamente que era inimaginável, enquanto outro deus das artes marciais apenas resmungou. Alsus parabenizou Shoi por receber o reconhecimento do deus da guerra e continuou a ensinar como esconder a janela de status. Enquanto isso, Ansou seguiu o Gnoll por alguns dias para observar o poder da carne. O Gnoll continuava atacando-o sempre que tinha a chance. No entanto, Ansou o derrotava facilmente, e perguntou ao Gnoll por que ele era tão fraco, apesar de ser nível 6. Para isso, o Gnoll respondeu que não é fraco. É Ansou quem é anormal. Irritado, Ansou bateu no Gnoll e mandou-o mostrar o caminho. Enquanto o Gnoll o guiava até a vila, enquanto comia carne, Ansou aprendia muito com ele. Descobriu a localização da Vila das Fadas, que o haviam emboscado anteriormente, e confirmou a história do chefe da vila sobre o passado. Ele também descobriu que toda vez que os Gnolls consumiam carne, sua força aumentava lentamente a partir de seus estômagos, causando mudanças em seus corpos. Este método era muito mais fácil do que a magia negra do chefe da vila. De repente, o Gnoll enlouqueceu e atacou Ansou. No entanto, nesse ponto, Ansou já havia aprendido tudo com o Gnoll, incluindo o poder da carne. Ele então agradeceu ao Gnoll e o matou facilmente usando esse novo poder. Um certo deus fica surpreso ao ver as mudanças em Ansou e diz que é o poder da carne. Ansou também fica surpreso com esse novo poder. No entanto, ele entende que se não tivesse a bênção de um excluído, ele teria morrido assim que usasse. Como o novo poder usa força vital, e a bênção de um excluído cria um ciclo que é redefinido do início quando sua força é esgotada. E regenera toda vez que se esgota, e fica esse ciclo infinito. Mas ele acha esse poder legal demais. Depois, ele continuou vagando e derrotou muitos Gnolls pelo caminho, eventualmente chegando à Vila das Fadas. Ele planejava passar por um túnel nos fundos, mas decidiu não fazer isso, pois a segurança estava mais forte do que ele imaginava. Ele pensa ainda bem que ele memorizou o mapa da vila antes de vir. Então, um certo deus continuou falando, e disse que agora era a hora certa de ir. Ansou segue as instruções e pula através da parede usando sua adaga. Então, um certo deus diz para o agradece-lo, Ansou diz tá, valeu. Serei eternamente grato. Então, ele assassina um guarda, mas não sente nada. E acha isso meio zoado, que não sinta a diferença entre matar um humano e um Gnoll.
Ele entende que essas pessoas provavelmente têm famílias para lamentar por suas mortes, assim como ele tem uma família, e quase morreu sem vê-los novamente por causa desses caras. Ansou está se tornando mais frio. Um certo Deus te encara de forma provocativa. Depois de matar mais alguns guardas, Ansou está confuso porque só vê mercenários e nenhuma fada. Deus te olha com desprezo. Enquanto ele está pensando, ouve pessoas falando e vê humanos movendo cativos que têm sacos na cabeça. Enquanto isso, Essopresso estava dormindo, mas também foi pega e levada para o porão onde estavam várias fadas detidas. Então ela ouve a voz da curandeira que a havia curado antes. Parece que os aldeões querem vingança por Crimson. A morte do chefe da vila, e eles pensam que se deixarem as fadas saírem, elas levarão sua casa e família novamente. Então eles começam a massacrar as fadas, começando por Essopresso. Todas as fadas morrem, exceto uma, Celeblis. Celeblis diz ele que não estaria completo até a matarem também. Eles não conseguiam decidir se deveriam ou não encerrar sua vida, pois ela está no topo da hierarquia das fadas e enfrentarão consequências se o fizerem. Celeblis também entende suas razões. Mas planejar assassinar Ansou, que é seu salvador, para poder manter o segredo é imperdoável. Eles oferecem deixá-la ir se ela guardar segredo sobre o que aconteceu aqui. No entanto, ela se recusa, dizendo aos homens que a capturaram: você acha mesmo que um acordo feito a partir de ameaças vai ser mantido? Então uma mulher pergunta por que Celeblis está chegando a esse ponto. E continua dizendo que a deixaria ir embora, mesmo se estivesse mentindo. Celeblis responde que uma fada não mente, só para preservar a própria vida. Então eles dizem que não tem escolha, e que vão fazer isso ser o mais indolor possível. O homem ergue sua espada. Ela fecha os olhos, pensando que é o fim, mas de repente ouve o tumulto, e abre os olhos e vê uma cabeça voando pelos ares. E olha para frente e fica surpresa, com Ansou parado bem na sua frente.